Oi, eu sou Raul Meyer e vou falar sobre longevidade e o judaísmo. O judaísmo é uma das filosofias que, desde o início, cuidaram da idade. E como? Eu lembro assim rapidamente o quinto mandamento. Honrarás pai e mãe. Isso significa não somente de você cuidar do pai e mãe quando eles já não são mais tão jovens, mas também de você entender que a vida vai levar você a esse estágio. Eu acho muito interessante a continuação desse mandamento, porque nesse quinto mandamento ele diz: honrarás pai e mãe para que teus dias sejam mais longos. É interessante se você olhar isso e pensar que, porque se eu honrar meu pai e a minha mãe, eu vou ter mais vida? Porque o relacionamento é uma rua de duas vias. Se você honrar teu pai e tua mãe, certamente você vai receber deles aquilo que você precisa. Nós vivemos numa época muito complexa, porque hoje, muitas vezes, filhos têm mais cultura do que os pais, por motivos da vida. Pais que não puderam ir à escola ou tiveram uma educação muito limitada, filhos que se formaram na faculdade e coisa pelo estilo, e muitas vezes os pais são relegados a segundo plano. Isso é uma pena muito grande. Honrar pai e mãe significa dar-se conta que teu dia é limitado. E o interessante, eu respeito muito a cultura japonesa. Como é que o japonês recebe uma pessoa, primeiro, que não conhece, né? E quando você vê japoneses fazendo a sua, como se chama isso, seu movimento de respeito para pessoas de idade, é porque aquela pessoa já viveu e ela tem mais experiência do que você. Isso é uma das coisas muito importantes, e eu acho que o judaísmo é uma das culturas que orientam como nós devemos tratar quando somos filhos, quando somos pais e como somos avós. Dos dois lados, para o mais velho e também para o mais jovem. Nós vivemos numa época muito interessante. Quando eu tinha 20 anos, pessoa de 60 anos era velho, né? Depois, quando eu cheguei aos 40, pessoas de 70 anos eram velhos. Agora que eu já cheguei aos 70, eu percebo que eu tenho o mesmo entusiasmo do que eu tinha aos 40. Claro que existem formas físicas que já me mostraram que não é bem assim. Mas mesmo assim, eu acho interessante que nós vivemos numa época que, se nós tivermos saúde, que isso é a coisa mais importante, não tem limite à longevidade. Compreende? Eu tenho tido experiências fantásticas na minha idade avançada, que eu hoje percebo perfeitamente que, se eu tivesse 20, 30 anos a menos, eu estaria fazendo o mesmo ritmo de vida. Eu me levanto hoje às 6 horas da manhã, normalmente não durmo antes da meia-noite, e essa forma dinâmica de cada vez ter mais coisa para fazer nos mantém jovens. Então, eu acho que a coisa mais importante é
no esporte não deixar a peteca cair. Compreende? Eu não me sinto na terceira idade. Eu acho que é uma questão muito crítica. Eu tenho, em alguns momentos, falado nas minhas prédicas que tem muitas pessoas mortas vivas. Compreende? Pessoas que estão e não acham que podem fazer mais nada. Ah, não, na minha idade não faço mais. Não vou mais, preciso descansar. Descansar por quê? Você já vai descansar. Não é você que vai decidir isso. Alguém lá em cima vai decidir isso. Mas eu acho muito importante que a chance que nos é dada para podermos ter atividade, nos mantém jovens. O jovem é aqui, não aqui. Compreende? Quer dizer, depende da tua cabeça e depende como você olha. Eu olho como se eu tivesse um contrato por mais 30 anos. Vamos ver se chegamos a isso.